Olá pessoal, muita paz a todos, muita luz sempre, tá? Dando sequência, então, vamos conversar hoje, né, um pouco mais sobre essa questão, né, dos implantes extraterrestres, né? Todo mundo conhece o famoso caso chupa-chupa aqui no Brasil. Já ouviu falar, né? É o nome popularmente conhecido como caso chupa-chupa. Lá no estado do Pará, né, uma região assim bem no meio da floresta, lá tem um município chamado Colares. Né? Ele é bem uma ilha, né, lá. E na década de 70 começou a aparecer um caso muito esquisito. Apareciam luzes no céu, OVNIs, e como lá é uma região muito quente, muito calorenta, as pessoas dormem, né, em rede, dormem em lugares abertos, né? E de repente esses OVNIs, eles ejetavam um raio de luz muito fino que atingia o corpo das pessoas dormindo, né? E formava uma marca assim profunda, né? E isso começou a virar uma praga na cidade. Então todo mundo tinha medo desse jeito que eles chamavam que isso chupava o sangue das pessoas. Não foi nada. Isso chupava o sangue das pessoas, né? Então isso ficou conhecido como o famoso caso ufológico que popularmente como chupa-chupa, porque chupava o sangue das pessoas, né? Né? Entendeu? E isso começou a durar assim, semanas e meses e todo mundo relatando. Só tinha uma médica na cidade e quando fazia exame nas pessoas, as pessoas tinham um alto grau de anemia, um alto grau de anemia, e chamaram a Força Aérea para investigar o caso, né, na época. E a Força Aérea foi com todo equipamento sofisticado, foi com telescópio, com binóculo, máquina filmadora, foi com tudo, montaram uma puta base lá para estudar o fenômeno, entendeu? Né? E eles ficaram por mais de 30 dias lá, baseado, até o fenômeno desaparecer por completo. Mas eles observaram, né? Eles têm uma foto de uma nave assim a 40 metros de distância dele, pertinho, enorme. Né? Eles têm muita filmagem, entendeu? Então, e da mesma forma que surgiu o fato, depois de, vamos, entre aspas, assim, né? Popularmente falando, chupar o sangue de centenas e centenas de pessoas, porque era muita gente que tinha sido atacado pelo chupa-chupa. Ah, oh, né? E isso ficou, né? Começou a sair nas revistas, nos livros, até que o coronel da Força Aérea, que foi o cara lá, chamado Coronel Uranger, né? Era tudo secreto. Um belo dia, na década de 90, já fazia tempo do caso, né? Ele chamou o pessoal da revista UFO e chamou a Rede Globo, o Fantástico. Ele queria dar uma entrevista. E ele contou todo o caso. Contou toda a história, todo o material, tudo que ele tinha captado lá, que os UFOs eram reais, eram verdadeiros, tal, certo? 4 dias depois que ele deu a entrevista, ele se suicidou. Tá? Então, muito bem. E essa história, né, até hoje, por exemplo, o governo brasileiro deu abertura em muitos documentos sobre OVNI, da Força Aérea, tudo, mas esses documentos, nesse caso, até hoje não foi liberado. E não foi liberado a público. Bom, a pergunta é, o que os extraterrestres estavam fazendo lá e que tipo de operação estranha foi essa, né? De lançar raios de luzes muito finos, tipo laser, na perna, nas costas, no pescoço, pegava em várias partes do corpo da pessoa, sabe? Entendeu? E as pessoas começavam a nem dormir de medo, né? Dormiam fechado, diz que os caras fechou toda a casa, o UFO abriu parte do teto, que era muito vagabundo aqueles tetos de lá de, né? E mesmo assim meteu um raio de luz no cara,
né? O cara corria, às vezes pegava no pulo. Bom, então é óbvio, né, que esse caso foi muito famoso no Brasil e as pessoas vieram me perguntar o que eu achava desse caso, qual que era a minha interpretação desse caso. Bom, aí, claro, devido ao meu contato mais direto com os Greys, né, eu fui perguntar para eles e foram eles que estavam lá. Eram os Greys que estavam nessa operação lá. Aí eles me revelaram o seguinte: na floresta amazônica, e não só na floresta, mas em muitas florestas, existem vírus que fica endêmico na região, ele fica preso ou nos animais, ou na mata tal. E à medida que o ser humano começa a entrar na floresta, esses vírus podem atacar o ser humano. Tá? Como antes nunca tivesse atacado. Por exemplo, existe um tipo de vírus no Brasil, né, que foi descoberto pela primeira vez num rio lá do Vietnã, não sei que lugar lá, se chama Hanta-vírus, por causa do rio Hanta. E era um vírus que matava o cara em 3 dias, de hemorragia. Dava aquelas hemorragias, tipo ebola. Só que era terrível, não tinha cura. Sabe? É a mesma coisa quando surge o vírus da AIDS, né? Existe uma desconfiança muito grande do vírus da AIDS, né? Como ele veio, tem uma discussão muito grande aí, que não foi esclarecido direito ainda, como o vírus que ele era endêmico no macaco, do macaco ele passa para o ser humano. Teve uma época que um pessoal aí acusou a vacina da poliomielite, né, de transferir esse vírus da AIDS para o ser humano. Porque os primeiros forma de fabricar essa vacina era com rim de macaco. Então eles iam na África lá, as primeiras produções, a primeira vacinação foi no Congo, inclusive, né? Eles faziam o vírus, né? Faziam a cultura do vírus em rim de macaco. E daí depois atenuavam o vírus, né? E faziam a vacina para injetar nas pessoas. E com isso, essa classe de vírus também foi passada para o ser humano, né? Isso deu muito pano para manga, não é eu que estou inventando não, sabe? Agora parece que tem um pessoal que está dizendo que não, tá, mas a gente não sabe, é tudo teoria da conspiração, sabe aquela coisa? Tem toda uma questão complicada. E nesse caso aqui do Brasil, os ETs descobriram um vírus extremamente mortal que já estava contaminando as pessoas. Eles falaram que o ser humano não ia conseguir deter ele. Não ia conseguir, de forma alguma. Então eles começaram, né, sem abduzir as pessoas, eles não abduziam as pessoas, eles de longe tiravam sangue das pessoas, começavam a tirar o sangue, fazer uma amostra toda a região e imediatamente elaboraram um remédio, uma vacina, e injetaram nas pessoas contaminadas. Então, rapidamente, eles contiveram este vírus lá. Segundo o caso, somente uma pessoa morreu. Morreu dessa anemia profunda, vamos por assim, né? Talvez não tinha dado tempo, mas que foi um caso assim que assustou todo mundo, foi. Mas veja bem, quando você olha por outro ângulo, não tem nada do mal acontecendo. Muito pelo contrário. Tem algo muito importante que a gente nem tem noção, né? E poderia escapar aquele vírus para o planeta, como escapou aquele vírus da China lá. E era. Já pensou você pegar um vírus que é 100% mortal? Não é como esse vírus da gripe, só 2% morre, só 1%, sabe? Mas todo mundo que pegar, morre. Você já pensou? É um negócio que não tem controle. Vai todo mundo pro inferno. Né? Então essa é uma das descrições, um dos casos assim bastante interessante, que com tecnologia avançada extraterrestre, eles conseguiram impedir com um implante de chip, viu? Tá? É que tem o caso ele tem 2 lados. O primeiro, o lado visual. E o lado invisível, que você não vê, como os ETs estavam operando. Os ETs chegavam invisivelmente,
no corpo astral, implantava equipamento nas pessoas, certo? Mas como foi na década de 70, e eles faziam aquelas questões que eu estava dizendo para vocês, de aparecer para mostrar para as pessoas a presença extraterrestre no planeta Terra. Tá? Porque eles podiam fazer essa operação sem ninguém ver, sem ninguém saber o que estava acontecendo. Mas como era um projeto deles, um plano deles, de realmente se mostrar para a humanidade, para que toda essa discussão fosse levantada, tá? E todas as autoridades governamentais, né, políticas, né, e militares do planeta inteiro soubessem da presença dessas inteligências avançadas entre nós. Tá? E tudo envolto num grande mistério. Mas aquilo que eu falei para vocês se lembram quando eu criei o programa da chegada? Primeiro tem que deixar a discussão acontecer. Põe a nave lá e deixa um ano os negros quebrando pau. Né? O que eles fizeram? Começaram a se mostrar e deixa a humanidade discutir. Deixa a humanidade se acostumar com a ideia. Se acostumar com a presença desses seres aqui. Aí com o tempo vai passando, as novas gerações vão surgindo, as pessoas vão estar muito mais prontas para aceitar o fenômeno, para aceitar a presença extraterrestre. Por exemplo, deixa eu contar uma história interessante para vocês. Nunca, em toda a casuística ufológica, alguém conseguiu, e olha que eu acompanho a ufologia há mais de 40 anos, hein? Ia para todos os congressos internacionais, congresso de chip mesmo, tinha um congresso que era só sobre implantes. Ninguém conseguiu demonstrar um implante do mal. Que um implante extraterrestre tinha feito algo muito ruim para uma pessoa. Nunca ninguém conseguiu me demonstrar e me convencer. Tá? A maior parte das pessoas, por exemplo, quando tinha uma abdução, no caso, por exemplo, vamos pegar esse Emílio e Bianca, era um casal de crente. Quando eles voltaram, eles ficaram completamente arrasados. Né? A famosa síndrome do contatado. Né? Onde se viu, os ETs fazem isso com a gente, é um abuso, né? Um abuso de poder, vamos chamar com os direitos humanos. Só que agora tem que ser direitos extragalácticos, né? Onde se viu, vir aqui, fazer isso com a gente, abduzir, enfiar tubo onde não deve, né? Tirar a virgindade da gente, né? Ou seja, de repente, passa o tempo e todas essas pessoas começam a agradecer, né, o upgrade na consciência feito pelos ETs. Né? No fim da vida, para você ter uma ideia, esse cara estava dando curso de projeção astral. Um cara que era pastor crente. Vê a mudança. Então, isso significa o quê? Que aquilo que pode ser, né, um ato perturbador no momento, no futuro pode se transformar numa grande experiência evolutiva para cada um de nós. Alguém que foi abduzido hoje pode achar horrível, mas quando ele, lá na frente, ele for raciocinar tudo o que aconteceu, foi um grande presente dado pelos ETs para o seu processo evolutivo, para o seu processo de compreensão da vida, do universo e de tudo mais. Você está me entendendo? Então, a gente deve avaliar muito o fenômeno a longo prazo. A gente não pode avaliar certos fenômenos a curto prazo.